no livro de Cantares de Salomão. Eu gosto desse livro. Eu tive um encontro com o livro de Cantares de Salomão no ano de 1998. Eu fui visitar uma igreja nos Estados Unidos, mas antes, em 96 e 97, quando nós estávamos começando nossa igreja lá na Bolívia, estava ainda em grupos familiares, eu conheci uma jovem e ela falava sobre o livro de Cantares. E de repente eu tive uma atração por aquele livro e fui ler. Tenta chegar na sua casa e ler o livro de Cantares para você ver. O livro de Cantares, se você não ler com a revelação do Espírito Santo, você vai encontrar um romance. E às vezes tem coisas ali que parece chocante. E algumas pessoas, e interessante, quando eu fui impactado por isso e tal, em 98 eu fui em Kansas City, e o Mike Peckle, que é um dos precursores, né, atuais, a nós contemporâneos, a nós, ainda que o Atmani ensinou sobre ele, Madame Guyon, né, na época de Luís XV ensinou sobre esse livro, mas Mike Peckle foi o que abriu o leque desse livro para essas gerações. E eu fui num lugar, eles estavam começando o que hoje é a IHOP, que é conhecida no mundo inteiro, que hoje tem um lugar, uma estrutura assim linda, maravilhosa, mas era um quartinho, um lugar pequenininho. Ele estava começando isso. Na verdade, ele considera que a IHOP começou em 99, né? Mas em 98 já tinha um quarto de oração na igreja. E ele estava fazendo os turnos, né? Mike Peck fazia 8 horas de turno de oração diário. Os primeiros, né, estavam partindo para as 24 horas. Ele fazia 8 horas durante o dia. E faz até hoje, né? 8 horas. Você quer ver o Mike Peck, você vai lá na IHOP, ele vai estar lá fazendo o turno dele, igual a qualquer outro ministério. E eu cheguei lá, vi o camarada, e a Shelly disse para mim assim: eu vou pedir para ele orar por você. Eu disse: não, o cara vai orar por mim, o cara está lá, né? Eu pensei, o cara é o bambambam, que o cara vai orar por mim, deixa ele lá. Eu estou aqui, eu já estou aqui, estou sentindo a presença de Deus, tá bom? E eu tinha ido, irmão, para ver o seminário Paixão por Jesus, que é o seminário que eu faço hoje. Em outubro, em nome de Jesus, nós vamos ter ele de novo, começar a fazer ele de novo aqui na igreja. E lá chama Passion for Jesus, né? E eu fui para ver ele pregar o livro de Cantares, porque fazia 8 anos que ele pregava. Todas as vezes na vida dele que ele pregava sobre o livro de Cantares. 8 anos, ele estudou profundamente. Tinha jovens que eram contratados para estudar a história do livro de Cantares. Então era muita informação que chegava para ele. E eu estava alucinado com aquilo, porque eu tinha tido uma experiência com Deus. E Deus tinha me mandado entrar dentro do livro de Cantares. E de repente, ele anuncia, lá nessa reunião, né? Voltamos à IHOP. Eu cheguei lá, a Shelly falou, ele me chamou, a oração dele demorou 1 minuto e 20 segundos. Deus, eu peço, e eu fui entendendo um pouco, a Shelly traduzindo, Deus, eu peço que esse mover que está sobre a minha vida, eu peço que seja transferido, que toque esse menino. Na época eu tinha 20 e poucos anos de idade, toca esse menino aqui, usa ele. E enfim, foi isso, né? E a unção de Deus veio sobre mim, eu caí na unção, fiquei lá desfrutando, né? Aquela coisa maravilhosa de Deus. E depois só vi o camarada lá. Aí cheguei e falei, Shelly, conversamos com as pessoas para não incomodar elas, porque eu não entendo inglês. Então a Shelly ia traduzir para mim, ia ser do inglês para o espanhol. E nós avisamos todo mundo, ela falou, ele, né, veio da Bolívia. E eu vou traduzir, então, porque americano se você começar a incomodar muito ele manda você sair. Então falou, vai ter uma tradução, eu vou tentar fazer aqui baixinho. Não. Alguns disseram ok, já mudou de lugar, né? Porque coisa que americano não gosta de ser incomodado. E tá certo. E eu preparei papel e caneta e falei, vai Mike, vai que eu tô doido. Ele chega e fala, irmãos, agora à tarde, eu estava orando para vir aqui e o Senhor falou que eu devo mudar o meu ensino.
E ele fala, o mesmo Deus que é o Deus de Cantares, é o juízo de Isaías. Então hoje eu vou começar a ensinar o livro de Isaías. Todo mundo vibrou e eu falei, meu Deus, eu não acredito. Porque eu fui lá para ouvir Cantares e Deus não deixou, eu nunca consegui ver o Mike Peck pregar uma mensagem de Cantares. Né? Eu só li coisas dele, traduziram pregações gravadas. Eu tenho muitos cassetes ainda, naquele tempo não tinha. Naquele tempo era cassete ou o VHS, né? Mas o VHS era muito ruim, a gente ficava no cassete no carro, não tinha nem CD. Então, fiquei frustrado. Mas aquela oração de transferência, 6 meses depois, foi uma coisa assim alucinante. Eu acordei de madrugada com uma sede. Eu bebo muita água. Estou sofrendo agora que não posso beber. Tenho muita sede, mas não consigo tomar no guti-guti ainda. Tenho que ficar tomando de pouquinho. Mas uma sede. Eu fui na geladeira tomar água, tomei água, continua a sede. Eu vi, não é uma sede natural. É uma sede por Deus. E aí eu fui para minha sala. Quando eu cheguei na minha sala, eu já comecei a chorar. Né? Sentindo a presença de Deus. Eu tive uma visão que eu não vou falar, eu já falei muitas vezes dela. É uma visão que fazem mais de 15 anos que eu tive. Bom, faz as contas, de 98 para cá, final de 98 para cá, faz ano, não sei quanto, mas faz muitos anos. 16 anos, falei mais de 15 anos. E Deus foi fragmentando essa visão, eu venho entendendo ela nesses 16 anos, e talvez enquanto eu viver eu vou ir entendendo ela. Mas o Senhor falou para mim, vai lá e abre o livro de Cantares. E eu abri o livro de Cantares. Quando eu comecei a ler, eu fiquei aquela noite inteira até amanhecer o dia, lendo e entendendo coisas profundas. E a primeira coisa que o Senhor Deus disse para mim foi, eu não sou um Deus, que sou um velho, né, com a cara feia, com o bigodão do pastor Bem-vindo. Não que o pastor Bem-vindo tem a cara feia, o pastor Bem-vindo é lindo, né? Mas Deus não é aquele velho carrancudo com chicote na mão esperando o primeiro infeliz pecar aqui na terra para ele bater, para ele pesar a mão, para ele destruir. Deus não é isso. A primeira coisa que eu entendi é que Deus é um Deus de amor, que Ele me ama, que Ele deu o Filho dEle para poder estar próximo de mim. Segunda coisa que eu entendi, Ele quer me mudar desesperadamente, Ele quer me mudar, Ele precisa me mudar, porque senão eu não permaneço na presença dEle. E uma coisa, se você passar tempo, se você entender que você passa tempo com um cara que te condena, você não consegue passar tempo com ele. Se você entende que você vai passar tempo com um camarada que só te julga, que só te reprime, que te condena, que você não vai conseguir passar tempo com ele. Agora, se você entende que você vai passar tempo com um sábio, um camarada de amor, que te ama, que vai ter paciência com você, que vai ficar do seu lado o tempo todo, que vai dizer para você o que é correto e o que não é correto, mas que sobretudo te ama como um pai de amor, então você vai querer passar tempo com esse camarada. Então muda a tua visão. Passar tempo com Deus é passar tempo com alguém que é apaixonado por você. Amém? Deus é apaixonado por você. A segunda coisa que Deus começou a me ensinar é o significado da palavra paixão. Paixão. Você já parou e pensou paixão? Você vai lá na Bíblia, pastor, paixão paixões da carne que Paulo disse. Mas aquela palavra lá, paixão da carne, tem uma bíbliazinha muito interessante que diz bem certinho aquele significado. Compra na internet para você uma bíblia chamada Oliver. Oliver, como é que é? Olive Tree, isso mesmo. Olive Tree. Ela te mostra o original e vai traduzindo para você, dá o número do que é no original e vai te dizendo todos os significados. Para você estudar, é uma maravilha. Aí você, antes de tirar uma conclusão sobre alguma coisa, você estuda sobre aquilo. Mas a palavra paixão, quando eu descobri a origem da palavra paixão,
Querido, a palavra paixão poderia ser traduzido para nós como sentimento violento, ou violenta emoção. Por quê? Porque foi a maneira que eles encontraram para falar em uma só palavra, por exemplo, o sacrifício de Jesus. Quantos aqui já ouviram falar da paixão de Cristo? Alguém já ouviu falar com essa paixão de Cristo? Amém? Então, se a paixão de Cristo não está muito relacionada à carne. Amém? Amém, querido? Se é a paixão de Cristo, você já começa a anular a carne. Violenta emoção. A explicação também para um martírio, para um mártir. Como que alguém se deixa ser devorado numa arena, como aconteceu em Roma? Milhares e milhares de cristãos foram mortos por gladiadores, por animais. Como que alguém morre, mas não nega a sua fé? Que sentimento é esse? E outra, por alguém que ele nunca viu, que é Cristo Jesus. Como que se explica um sentimento desse? Porque hoje você dizer não ao pecado é difícil. Mas alguém que morre, diz, tira a minha vida. Mas eu não nego o Senhor Jesus. E ele nunca viu o Senhor Jesus. Como foi na era cristã e como tem sido, né? Se você entrar na internet e ver em países de perseguição de igreja, morre milhares de pessoas. Eu me atrevo a dizer, sei lá, quantas pessoas não morrem por causa de Cristo no ano. Milhares e milhares e milhares, e não negam a sua fé. Então, sentimento violento, violenta emoção, é um sentimento que você não retrai, que você não desiste, que você não deixa, que você não abandona, não importa o que acontece com você, você é fiel ao Senhor. Ele te pegou de uma maneira que não tem como voltar atrás, né? Eu posso contar para você uma experiência de um pastor chamado Hernandes, que quando foi descoberto em Cuba, que ele era pastor, lhe ameaçado de morte, falou, para de pregar, porque senão nós vamos matar você. E nós vamos matar toda a sua família. Então, qualquer pessoa, você dizia, bom, o cara na sua razão, ele se embora daqui, que embora. Que embora, o camarada é chamado, o chamado é mais forte do que razão. E ele ficou com toda a sua família, todos eles unânimes ficou, até que um dia pegaram eles, levaram em praça pública e falou, Hernandes, nega Cristo agora. E colocaram a arma no caçula dele. Sabe o que ele, quando abriu a boca, saiu? Estou seguindo a Jesucristo, deste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Desse caminho eu não desisto. Atrás não volto. Não volto não. Foi o primeiro, foi o segundo, foi o terceiro. Aí foi a esposa. E por último, Hernandes. Como é que você explica um sentimento desse? As pessoas dizem fanatismo. Não, querido. Fanatismo não morre por causa de ninguém. O fanatismo mata. Ou ele se mata e mata muita gente. O fanatismo é como se fosse uma vingança. Paixão é diferente. Paixão é um sentimento que nasce dentro de você, que ferve no seu íntimo, que ferve no seu interior, que ferve dentro de você, que faz com que você não desista do Senhor jamais. Agora pensa nós apaixonados por Jesus no Brasil, onde ninguém te persegue. Onde as coisas que te perseguem é só as coisas desse mundo. Só as vaidades desse mundo, vaidades que não levam a lugar nenhum, vaidades que é provado por 1 mais 2, que só trazem prejuízo, nunca trouxeram benefício. É provado. Mas essa é a nossa luta. Quando nós falamos em luta, quando nós falamos o que compete com Jesus na minha vida hoje, querido, o que compete com Jesus na tua vida hoje, você vê, é algo tão banal, tão supérfluo.
O que compete com Jesus, sabe o que compete com Jesus? Um jogo de bola. Sabe o que compete com Jesus? Novela. Sabe o que compete com Jesus? Roupa. Sabe o que compete com Jesus? Dinheiro. Sabe o que compete com Jesus? Um momento de bem-estar. Gente, isso não deveria ganhar de Jesus nunca na nossa vida. Mas é preciso ter um encontro de paixão, porque senão até essas coisinhas nos tiram da presença do Senhor. Até isso nos roubam. Nós vamos querer ficar só com os seus bens, mas muito bem. Quando o Senhor começou a mostrar, Sérgio, é sentimento, é paixão. É como você estava apaixonada lá, você estava apaixonado na adolescência. Você sabe o que faz pai e mãe coçar a cabeça? Um filho apaixonado, uma filha, principalmente filha, né? Lá na adolescência. Quando já estão mais maduros, sabe olhar para uma marmanjo e dizer, isso não é para mim não. Isso aí não, isso eu não quero. Mas quando é adolescente, se apaixona, você fala, meu Deus, porque daí não tem cabeça para estudar, não tem. Ontem o pastor Muracava estava pregando aqui, eu estava com o Gabriel ali, e teve uma hora que me deu uma crise de riso, né? Porque ele estava prestando atenção. Ele, quando o camarada é divertido, ele presta atenção assim e fica e guarda mesmo. Mas a gente estava ali e o Muracava estava falando assim, eu fui orar para uma menina e a menina não queria mais comer, queria morrer porque estava apaixonada e o namorado não queria mais nada com ela. Ele falou, pai, na minha sala está assim. O senhor tem que ir de cinta lá. Essas meninas, os pais dela tinham que pegar elas de cinta, né? Falou assim para mim. Aí eu falei, mas como é que ele sabe? Ela falando, porque o Muracaba disse assim, eu fui orar pela menina, falei, menina, toma vergonha, você é tão linda, né? Você vai ficar com esse sentimento com Zé Mané? Qual que é o camarada que merece que você não queira comer, que você não queira morrer? Porque não existe isso. E o Gabriel na hora falou, mas na minha classe está assim. Na hora que nós vamos fazer a oração, o que as meninas mais falam é assim, ora por mim, porque eu estou com o coração partido. Eu estou com o coração partido. Eu estou frustrada. Ele usou essa palavra, eu estou frustrada emocionalmente, né? Desiludida. Então, quando um adolescente ele se apaixona, ele só quer saber daquele camarada ou daquela garota, é só aquilo, não adianta. Você pode falar o que você quiser, ele vai ficar te ouvindo, você senta e fala, não faz e coisa, e você pensa que ele assimilou. Aí você vira as costas, tudo aquilo começou a fazer assim, ó, tum, 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 tum. E hoje no celularzinho, né? Paixão de adolescente é aquela paixão que só quer estar com o amado, com o apaixonado. E olha o que eu encontrei no livro de Cantares aqui. Cantares 4, versículo 1. Esse microfone está me mordendo aqui. Está vivo esse bichinho aqui. 4:1. Eis que é formosa, amiga minha, eis que é formosa. Os teus olhos são como das pombas entre as tuas tranças. E o teu cabelo é como um rebanho de cabras que passam no monte de Gileade. Querido, você já pensou um camarada elogiando a mulher desse jeito? Seu cabelo é que nem um monte de cabra. Uai, é um monte de cabrita sorta no... uma cabritaiada solta, bem disparada. Só que a linguagem, e quando ele vai falar, os seus dentes são como um rebanho de tosquiar dentuça. O Dave Kilo, uma vez brincando comigo, fez um desenho de uma mulher baseado no Cantares, né? Parecia um demônio, né? E eu falei, só Salomão, né,
em toda a sua glória para elogiar alguém assim. Mas é que na linguagem deles existia comparativo, não era só você é bonita. Sempre um comparativo. Você é tão bonita quanto. Se eu pegar para você Cantares 1:9, né? Salomão chega para ela e fala assim: as éguas do carro de Faraó te comparo, ó amada minha. Aqui no Brasil ele tomava uma bifa, né? Mas se você for entender a revelação das éguas, nós vamos estar dizendo aqui: eis que és formosa, amiga minha, eis que és formosa, os teus olhos são como das pombas. Para nos olhos de pomba. Porque eu tive que dar uma olhada até em botânica e para entender sobre planta e em zoo, para entender sobre bicho, né? E eu descobri uma coisa do olho da pomba. Diferente das nossas orações que nós falamos assim: eu quero o olho de águia, né? Você deixaria alguém orar para você? Recebe o olho de pomba? Você vai, está amarrado, eu quero o olho de águia. Por quê? Águia ele voa 3.000 metros de altura, consegue olhar na terra um animal 3 vezes menor que o seu tamanho. Ela vê um rato, né? Lá de cima, da altura de um avião, ela olha lá embaixo, ela vê um rato, dá um rasante e pega. Então eu quero um olho assim. Mas esses olhos você precisa para outras coisas. Mas quando quando está relacionado a uma comunhão com o Senhor, quando está relacionado a um relacionamento com Deus, o olho tem que ser de pomba. Por quê? Porque pomba não consegue enxergar além de 2 metros ou 3 no máximo dela. É por isso que ela se torna presa fácil. Ela não consegue ver daqui na cadeira. Depois do Sanderson para lá, é tudo embaralhado, ela não vê mais. E outra coisa, uma pomba não fixa, não tem a ótica como nós temos. Por exemplo, eu olho para o Luiz e para a Célia aqui, mas eu tenho uma visão, consigo ver muita gente. A pomba não, se ela olhar para a cadeira, ela não vê nem as pessoas que estão do lado, só a cadeira. Então o que ele estava querendo dizer? Você tem olhos só para mim. Você não consegue ver outra coisa além de mim. E vou dizer uma coisa: você só me enxerga de perto. Você lembra quando nós cantamos uma canção? É Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Não tem como você ver Deus de 3.000 metros, querido. Deus você vê perto. Deus você fala: Pai, cheguei. Meu Deus. Deus você se aproxima dele. Deus você se rende. Não tem como você olhar para Deus e para o mundo. Não tem como você dirigir. Então ele já começa assim: os teus olhos são como os da pomba, entre os teus cabelos. Querido, nós precisamos passar tempo com Deus. Nós precisamos passar tempo com Deus. Nós precisamos de momento onde você abre o seu coração e fala com Deus. Não orações ensaiadas, bonitas. Sublime Deus, amado Pai, é com o coração contrito que eu venho ante a tua presença, ó Deus. Não, é simplesmente: Senhor, eu cheguei. E eu vou te contar uma coisa, Senhor. Eu vim hoje aqui porque eu te amo. O que me trouxe, Senhor, na tua presença não foram problemas, foi amor. Eu tenho um sentimento dentro de mim. Eu tenho um desejo dentro de mim de estar com você. E foi esse desejo que me trouxe aqui. Eu vim aqui porque eu quero aprender da sua palavra, mas eu quero ser íntimo seu, Senhor. Eu quero ser íntimo seu. Querido, uma coisa tremenda de Samuel, né? Ontem eu acho que o Murakawa falou isso aqui também. Mas uma coisa tremenda de Samuel
é que ele foi designado para escolher o rei que seria segundo o coração de Deus. Ou seja, Saul foi segundo o coração do povo. Deus não queria dar rei, alguém sobre eles, mas eles queriam porque queriam, então Deus permitiu que Saul fosse. Mas agora era um camarada segundo o coração de Deus. E Samuel começou assim. Como começa a história de Samuel? A mãe dele deixa ele no templo, ele vai dormir. Eli está no seu aposento, Samuel está no dele, e Samuel ouve uma voz dizendo: Samuel, Samuel. E ele corre para o profeta e diz assim: o senhor me chamou? E ele disse: não. E ele faz por 3 vezes. Na terceira vez o profeta, que era o sacerdote, que era acostumado a ouvir a voz de Deus, desconfiou. Isso é Deus falando com você, Samuel. Da próxima vez que ele falar, você diz: eis-me aqui, Senhor. Você sabe por que nós não dissemos muitas vezes eis-me aqui? Porque não sabemos detectar a voz do Senhor. E nós estamos aprendendo dentro da igreja, nós estamos querendo aprender dentro da igreja como é que serve, como é que trabalha, como é que faz grupo, como é que faz isso, como é que faz aquilo, como é que faz o outro, como é que faz célula, como é que faz visita, como é que estuda a Bíblia. Nós estamos aprendendo tudo isso dentro da igreja, menos como é que fica na presença de Deus até ouvir a voz dele, que é o mais importante. Como é que você fica com o Senhor? Uma igreja sendo ensinada a ser ativista. Uma igreja que sim, maravilhosamente pode ser ativada, mas é uma igreja que não conhece a voz do Senhor, por isso que ouve só a voz de homens. E é por isso que se frustra com a voz de homens, porque foi nos ensinado que nós temos que fazer e fazer e fazer. Então eu vou te dizer como é que foi Jesus. A tentação de Jesus, você aprende a ordem do negócio. Na tentação de Jesus. Quando Jesus foi tentado, o diabo veio para ele e diz assim: te darei tudo, a última das tentações, né? Te darei tudo se prostrado me adorares. Olha o que o diabo queria, adoração de Jesus. Olha o que Jesus responde: para trás de mim, Satanás. Os caras usam aquele: sai de reto, Satanás. Para trás de mim, Satanás. Somente ao Senhor teu Deus, primeiro, adorarás. Segundo, servirás. Só pode servir, ou só serve da maneira correta quem aprende a adorar, quem tem prazer na adoração, quem consegue ficar na presença de Deus até que Ele fale com ele, então o seu serviço é pleno. Mas a igreja hoje aprendeu a servir, a fazer. Até os pastores eles querem fazer. Nós temos que fazer, mas nós temos que ficar na presença de Deus para entender o que é que tem que ser feito. Querido, qual foi a última vez que você ficou lá, levantou as suas mãos e disse: Senhor, eu te amo. Eu quero ficar aqui com o Senhor até que a sua presença me inunde. Antes de dormir, Senhor, hoje eu não vou dormir se eu não sentir você. Hoje eu não vou dormir, Senhor, se eu não te sentir. Quando acorda, Senhor, hoje eu não vou dar um passo desse quarto se a sua presença não for comigo, que eu preciso sentir a sua presença, Senhor. Eu preciso sentir. Então Samuel primeiro aprendeu a ouvir, porque estava do lado do sacerdote, no lugar onde Deus vinha, no templo. No lugar onde Deus vinha. Foi por isso, querido,
que quando ele foi ungir Davi, quando Jessé começa a trazer os seus filhos primeiro, um camarada grandão, fortão, parecido com Saul, né? Bonitão. Jessé disse: esse aqui com certeza é o filho. Samuel já ia meter a mão no óleo e meter a mão na cabeça do cara. Deus falou: não é esse. Manda vir mais um. Porque ele aprendeu a ouvir. Então não ungiu coisa errada, não disse coisa errada, não fez coisa errada, porque aprendeu a ouvir. De repente veio o outro, e veio o outro, e veio o outro. E todas as tentativas, ele disse assim: não tem mais nenhum. Tem um ruivinho. Pensa, como Davi já não era também com questão de paternidade. Todo estragado, rejeitado. A única coisa que esse guri sabe fazer é cuidar de ovelha. Isso ele faz direitinho, mas eu não acredito que traz ele. Quando ele entra, Samuel escreve: porque Deus não vê a aparência, mas Deus vê o coração. Então Samuel viu o coração daquele camarada. Um ruivinho com o cabelo arrepiado, parecido o meu assim, né? Tudo despenteado, porque estava lá cheirando ovelha. Pensa no perfume do Davi. E quando a ovelha molha, né? O pessoal do sul fala que os branquinhos, bem branquinho, quando corre sua, fica com cheiro de ovelha molhada. Minha sogra falava assim com o Gabriel, quando tirava, cheiro de ovelha. Podia dar banho que não estava bom o cheiro não. Aparece aquele ruivinho, Deus fala com Samuel, Samuel derrama o azeite dentro dele. Aprendeu a ouvir. Onde você aprende a ouvir, querido? Me fala um seminário que você vai, que você aprenda a ouvir. Me fala um curso teológico que você vai, que você aprenda a ouvir. A gente consegue aprender muito a julgar. Nós somos expertos em aprender a julgar a aparência, a julgar a situação, a julgar a circunstância. O que nós aprendemos em sala de aula é julgar bastante. Ouvir. Você aprende que o Espírito Santo de Deus, na presença do Senhor, só vocês dois, lá você aprende a ouvir. Lá você aprende que você não é nada igual a todo mundo. Lá você aprende que se não for o Senhor, o que seria de você? Lá você aprende a ouvir a voz do Espírito Santo. Teus olhos são como pomba. E eles vêm narrando, Quando chega no versículo 12, versículo 11, ela diz assim: favos de mel manam dos seus lábios, minha esposa. Mel e leite estão debaixo da tua língua, e o cheiro das tuas vestes é como o cheiro do Líbano. Olha só o que ele está falando. Quando ela aprende a estar perto, ela imediatamente é mudada. Que ele fala: o que está debaixo da tua língua, ela está dizendo o que você fala, o que sai da tua boca. Querido, o que sai da nossa boca? Murmurações. O que sai da nossa boca? Juízo. O que sai da nossa boca? Condenação. O Senhor repugna quando nós julgamos aquilo que não tem que ser julgado da maneira errada. O Senhor repugna quando nós somos murmuradores, quando nós falamos palavras de ofensa. Quando você consegue ofender alguém com palavras, você está ofendendo o próprio Deus. Por mais que aquela pessoa seja a pior de todas, quando você ofende, quando você usa a sua boca com ofensa, você está falando para o próprio Deus. É o Senhor que está recebendo, porque o semelhante é como Ele. Uai, pastor, de onde você tirou isso? Vai ler as cartas de João. Se você não consegue amar o seu irmão que você vê,
E o que é amar, querido? Você já conseguiu amar alguém só ofendendo ele? Você conseguiu amar alguém só xingando ele? Você conseguiu amar alguém só amaldiçoando a vida dele? Você conseguiu amar alguém só julgando ele? Não. Amor tem palavras de amor. Como pode você dizer que ama o seu irmão que você vê? Perdão, como você pode dizer que ama o seu Deus que você não vê e aborrece o seu irmão que você vê? Como nós tratamos as pessoas, querido, vai doer. Como nós tratamos as pessoas, é assim que está o nosso relacionamento com Deus. É assim. Quando o Senhor te chama para a presença dele, Ele não está brincando. Ele quer mudar coisas dentro de você. Ele quer deixar você doce. Está dizendo, a sua boca tem mel e leite. Então eu vou dizer para você o que tem dentro da sua boca. Tem 2 alimentos. Então eu vou te perguntar. Você tem 3 segundos para pensar. Não precisa responder. Mas leite é alimento de quem principalmente? Criança, bebê. Você sabe o que criança é? Tem pecado naquele menininho ali, querido? Criança é inocente. 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 Então sabe o que tem na sua boca quando você deve falar? Inocência. Não premeditar. Não trabalhar. Tem pessoas que infelizmente, quando planejam ofender alguém, passam dias premeditando isso. Ou então quando gera uma discussão, ela vai rebuscar coisas lá do inferno. Vai buscar coisas de todos os lugares para jogar. Não tem inocência nas suas palavras. Quando vai exortar alguém, não tem inocência nas suas palavras. Tem acusação, tem raiva, tem ressentimento, tem coisas erradas que não são inocentes. Jesus, até quando chamou os outros de ladrão, tinha inocência lá dentro. Ele estava falando a verdade plena. Ele não estava falando por raiva, ele não estava falando por ódio, porque isso são pecados. E a Bíblia diz que ele foi inocente. Nele não houve pecado. E eu acredito na Bíblia. Então tem inocência na língua. Não tem sarcasmo, sarcasmo. Não tem raiva, não tem rancor. É como o amor. O amor não busca o seu, não faz o indevido. Aonde eu aprendo isso? Lá com Jesus. Passa tempo com Deus, você vai ser parecido com Deus. Mas não passa tempo com Deus, a sua boca não tem nunca leite, inocência. Aí o segundo alimento que tem que ter debaixo da língua é o mel. Mel é comida de urso? Hein, querido? Porque quando nós falamos em mel, nós pensamos no Zé Colmeia, louco atrás do mel, né? Por isso que o nome dele já era Zé Colmeia. Atrás de uma colmeia o tempo todo. Não. Você sabe na Bíblia quem comeu mel? Vou fazer assim, clarear sua mente. João Batista. Ele comeu gafanhoto e mel silvestre. Amém? Mel é comida de profeta. Você sabe que tem que ter debaixo da sua língua entendimento que tudo que eu falo é profético. Diga para o seu filho que ele vai ser uma bênção e ele vai ser uma bênção. Diga que ele vai ser uma maldição e ele será uma maldição. Começa de manhã a destruir o seu dia com palavras sem sabedoria, sem inocência. Então aqueles que se aproximam de Jesus não podem pensar que se aproximar de Jesus é só naquela hora que você está lá de joelho. É todo dia, 24 horas, o Senhor está ali. Você só criou um ambiente de percepção de manhã cedo. Você percebeu que Ele está, mas depois você anda com Ele. Querido, quem que vai querer uma mulher que só amaldiçoa ele? Quem que vai querer um marido que só amaldiçoa?
Quem quer um filho, um pai, uma mãe que só amaldiçoa? Você gostaria de estar com um amigo que só te colocasse para baixo? Pessoas que só falam para você assim, não dá certo, não vai. Não. Eu vi na internet leão é manada ou é o quê? Muito leão é o quê? Uma manada, pode chamar? Me ajuda aí. É um bando de leão? É um bando? Então vamos falar um bando de leão. Manada é de elefante, né? De boi, de porco. É de coisa mais. Mas o leão é um bando de leão. E leoa. E eles estava escrito assim a frase: ande só com aqueles que têm a mesma missão que você. Aqueles que estão olhando para o mesmo lugar. Amém? Daí você vai andar com um monte de cara carnal, quer ser espiritual. Vai andar com um monte de cara que só pragueja você, um monte de cara que só está... Eu, quando eu era jovem, não andava com jovem. Sabia disso? Pergunta para o Marte. Cadê o Marte? Não está aí? O Marte não me deixa mentir. Pelo menos não vai deixar eu mentir sozinho, né? A gente junto... Não que eu não seja jovem, né, gente? Estou na flor dos 40 anos de idade, sou um menino. Mas eu não andava com jovem. Por quê? Porque jovem falava de menina, de festa, de carro, conversa fiada de tereré. E eu não tinha coração para aquilo. Eu já tinha vivido alguns anos nisso. Então sabe com quem que eu andava? Com os coroa. Você não sabe o tanto que eu orei para ter cabelo branco. Esses dias alguém me disse, pinta o cabelo. Eu falei, mas de jeito nenhum. Eu não pinto o meu cabelo, mas nem... Você não sabe o tanto que eu orei, que eu esperei, que eu ansiei pelos meus cabelos brancos. Então eu andei com os coroas, sábio. Cara que já passou aquilo na vida. E de preferência, homens de oração. Homens de conhecimento da palavra. Então eu colei num inglês, que na época tinha 78 anos de idade já. Um inglês assim, daquele mais radical que você pode imaginar. Aquele camarada que dormia 4 horas por dia e orava o resto. Aquele cara abriu um horizonte para mim dentro da palavra de Deus, na adoração. Andei perto de pregadores que amavam a Deus, que andavam, então eu queria aquilo. Anda com aqueles que têm a mesma missão. Por que nós falamos, deixa o mundo? Não se envolva com as coisas do mundo, porque quando você se envolve com as coisas do mundo, você fica parecido com o mundo. Quando você se envolve com as coisas de Deus, você fica parecido com Deus. Você vai ter pessoas que animam você, que inspiram você a passar tempo com Deus. Eu estava almoçando com um pastor amigo meu e eu estou terminando agora. Sexta-feira. E o cara me disse uma coisa que o meu mundo veio para baixo. A gente estava falando de pessoas de lá, de amigo meu da antiga, um cara que foi inspirador para mim. Então o que ele fala tem um peso tremendo na minha vida. Um cara que me inspirou muito no ministério. E eu perguntei para ele, cara, quem que é o cara? Porque eu sei que ele é chato. E conhece a Bíblia. Para você discutir Bíblia com ele, você tem que ser bom de Bíblia. Mas bom. Eu nem me atrevo. E eu perguntei, quem que é o cara que você mais admira no Brasil? Como pregador. E ele parou, pensou, brincou um pouco, falou uns caras que ele sabia que eu não gostava. Mas aí fechou o rosto e disse assim, hoje eu consigo ouvir esse cara. Então o cara já tinha um conceito alto para mim, foi lá em cima. E ele diz assim, agora você sabe quem que eu gostava de ouvir? Eu digo não. Eu gostava de ouvir você. Porque quando você falava, a gente tinha vontade de orar.
vai ver o que aconteceu com você, cara. Eu já não como muito, né? E se eu comer muito rápido, entala. Então, os 2 grãos de arroz que estavam dentro da minha boca entalou. E se corresse uma lágrima do meu olho, eu ia dizer assim, foi o arroz que entalou aqui. E eu lembro que as pessoas tinham vontade de chorar. Alguém aqui já foi andando no poder, no Glaucio Rocha? Já foi? Ah, é verdade. Cara, que unção. Que unção. Que unção do Senhor. Como que nós tínhamos vontade de orar. De orar. Teve um dia que nós estávamos falando o seu nome, perfume derramado. E aquele Glaucio Rocha, ele se encheu de um cheiro de perfume que ninguém sabia de onde que vinha. E eu olhei no espelho esses dias. E você sabe que parece que esses dias o negócio desabou. Eu nunca tive tanta pressão na minha vida. É por isso que nós vamos fazer amanhã, segunda-feira. Porque lá na minha casa foi um bombardeio de ataque do inferno, assim, que eu nunca vi na minha vida. De tudo que é lado que você pode imaginar. Um ataque. Então isso prova que nós estamos andando no lugar correto. O diabo tentou resistir. O diabo tentou resistir. O diabo tentou resistir. Quando o diabo tentou resistir, pode bater que é aí mesmo. É aí. Pode continuar, é aí. Mas como nós sentíamos a presença de Jesus. Querido, chegou o momento da gente voltar. Fica de pé. Chegou o momento de voltar para perto de Deus de novo. Pastor, o que eu tenho que fazer para chegar perto de Deus? Nada. Você não precisa fazer nada. Aí está a chave do negócio. Você não precisa fazer nada. Pastor, tem que ficar mais santo, mais puro. Não, você não tem que ficar mais santo, mais puro. Você não tem como ficar mais santo e mais puro sozinho. O lugar onde nós somos transformados de glória em glória, a imagem e semelhança de Deus é na presença dele. Eu vou te contar a história de um profeta chamado Isaías. Você encontra a história tremenda de Isaías no capítulo 6. A Bíblia diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Querido, o rei Uzias era primo de Isaías. Isaías estava cheio de regalia num reinado, e quando morreu começou uma perseguição sobre ele, por causa do Deus dele. Então, momento de tribulação, momento difícil, é momento de ver o Senhor, é momento de correr para o Senhor e não correr do Senhor, é momento de ir para o Senhor. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor, e ele estava sentado num alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. E acima dele existiam serafins, anjos com 6 asas. Isso repete em Apocalipse. E uníssonos a uma só voz, eles diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Agora esses anjos, eles eram interessantes. Eles tinham 6 asas, 4 asas dele eram para frente. Elas são, não é que elas eram, elas são para frente. 4, 2 em cima, 2 embaixo. E outras 2 são nas costas. Então, o que isso faz?
duas asas, porque eles estão na presença do Senhor. Duas asas cobrem da cintura para baixo e duas asas cobrem da cintura para cima, porque ninguém pode concorrer com o Senhor. Meu Deus. Então eles entenderam, quando eu chego na presença do Senhor, Isaías entendeu, acabou o homem, só resta ele.